Prefeitura de Cuiabá libera 80% do público para Atlético Mineiro e Flamengo na Supercopa do Brasil. Flamengo está de olho em zagueiro do Atlético de Madrid. Flamengo deseja a contratação de atacante uruguaio. Flamengo tem caminho livre para fechar com o jogador do River Plate. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Pessoal, muito boa tarde. Vamos às notícias da tarde do nosso Mengão queridão. A Supercopa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Flamengo na Arena Pantanal, vai ter 80% de público. Cerca de 35 mil lugares foram autorizados. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informou a decisão que será devidamente publicada na edição dessa terça-feira na Gazeta Municipal, flexibilizando o decreto 8.946, que determinava o funcionamento de ginásios e estádios a 30% da capacidade. A decisão de ampliar a limitação foi adotada após a reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, realizada na manhã desta segunda-feira, diz a nota. Conforme a publicação da Prefeitura, ainda fica estipulado que para acessar e permanecer nos eventos, será necessário apresentar cartão comprovante de imunização contra a Covid-19 com a segunda dose ou a dose única. Além disso, deverão ser observadas rigorosamente as medidas de biossegurança no local. A menos de uma semana para o jogo, a CBF e os clubes agora se mobilizam para disponibilizar os ingressos para as torcidas, Atlético Mineiro e Flamengo. A escolha por Cuiabá como sede da Supercopa do Brasil foi devido à flexibilização da capacidade do público nos estádios, uma vez que Brasília, palco das últimas duas edições do torneio, está com restrições e não haveria público no Mané Garrincha. Pessoal, o Flamengo está de olho no zagueiro Felipe, ex-Corinthians, e já ofereceu um pré-contrato para o jogador, Mas o defensor ele ainda aguarda uma definição sobre o seu futuro no Atlético de Madrid. O atleta tem vínculo com o clube até junho e ainda não houve um acerto com a equipe espanhola. Representantes do Flamengo já entraram, sim, em contato com os representantes do Felipe. Houve uma tentativa de assinatura de um pré-contrato, mas a resposta do zagueiro foi que, nesse momento, ele ainda quer aguardar mais um pouco. Primeiro, para saber se vai ou não ficar no Atlético de Madrid, Se não houver acordo com o clube espanhol, aí sim o Flamengo se coloca à disposição, talvez até sendo uma prioridade para ele. Pessoal, eu conheço esse jogador, eu já vi jogar no Campeonato Espanhol, acompanho pela ESPN. O Felipe, ele iria fazer uma grande dupla de zaga com o Davi Luiz, que chegou na temporada passada ao Flamengo e ainda está se adaptando ao nosso futebol, O Felipe, ele é muito acima da média e ia chegar para formar uma dupla sensacional com o Davi Luiz. E você, meu amigo, minha amiga flamenguista, você já deixou aquele like maneiro para fortalecer o nosso canal? Valeu, muito obrigado. E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta esse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Aperta o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão quando eu postar. Deixa aquele like maneiro e vem se divertir comigo. Pessoal, agora vamos àquelas que todo mundo gosta, aquelas rapidinhas. Aniversariante da última segunda-feira, o Cavani, ele recebeu os parabéns de muitos companheiros do mundo da bola. E em uma dessas respostas, o atacante do United conseguiu agitar a torcida do Flamengo. Isso porque, ao responder às felicitações de Arrascaeta nas redes sociais, o Cavani brincou com o companheiro de seleção uruguaia e escreveu, aspas, "Obrigado, Mengão", fecha aspas. O centroavante já esteve ligado ao Flamengo no ano passado. Na última temporada, em meio à indefinição sobre o seu futuro, o clube carioca apareceu como um dos interessados. No entanto, não houve, infelizmente, uma proposta nem fechou a negociação. Pessoal, logo em sua chegada, o português ele reuniu o grupo para explicar seus métodos e regras diárias. Ressaltou ser muito exigente com a disciplina e o cumprimento de horários, mas reservou um tempo em separado para bater aquele papo franco com as principais lideranças do elenco. Na conversa, um claro recado: o coletivo será sempre privilegiado e não há vaga cativa no meu time.
Participaram dessa reunião nomes como Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, William Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Davi Luiz, jogadores fundamentais para o bom funcionamento do trabalho e a manutenção do ambiente diário, né? Respaldado pela diretoria, o treinador faz cobranças de forma igual e já mostrou que não teme reações contrárias. Ao deixar medalhões entre os reservas, ele se mostra aberto ao diálogo, mas não abre mão da palavra final. Democracia é o cacete, quem manda sou eu. Ciente de que a adesão desses jogadores consagrados é determinante para a evolução do Flamengo, ele optou por colocar as cartas na mesa e deixar todo mundo avisado que não vai ter esse negócio aqui de medalhão, né? Quando chegou no Flamengo, ele foi informado pela direção que o Diego Ribas, o Diego Alves e o Everton Ribeiro exerciam o papel de capitães e o que Ribas, há muito tempo no Flamengo, está em primeiro nessa hierarquia interna. O treinador tem repetido que precisa de alguns jogos para ter uma ideia mais clara sobre o seu time base. Lembrando que o Flamengo já tem 6 partidas pelo Carioca, mas 2 delas foram com as escalações repletas de meninos e sem o português no banco, né? De todo modo, em 4 rodadas, Paulo Souza já dá alguns sinais e o seu projeto vai ficando mais claro. Diego Alves, por exemplo, inicia atrás a corrida com Hugo Souza e ainda não estreou. Everton Ribeiro, Felipe Luiz e William Arão também alternaram jogos como titulares e suplentes. Vejo o jogo de uma forma diferente, procuro entender a cultura. A forma que vejo o jogo é que a equipe base é o meu elenco. Pessoal, o Flamengo continua se movendo nos bastidores atrás de um reforço ofensivo para o elenco. Diante da dificuldade nas tratativas por uma possível contratação do Cebolinha, do Benfica, né, o Flamengo mira um uruguaio, o Diego Rossi, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, um bom reforço para o seu elenco. O garoto tem 23 anos, é visto com bons olhos para desembarcar no Flamengo. Emprestado pelo Los Angeles Futebol Clube, Diego Rossi está no Fenerbahçe desde setembro de 2021. O atacante ele é visto como uma forte opção em caso de desistência por Everton Cebolinha. Internamente, o Flamengo está pessimista sobre um desfecho positivo com o Cebolinha junto ao Benfica. A equipe portuguesa não abre mão dos 20 milhões de euros, 118 milhões na cotação atual, pelo brasileiro, o que torna maior compra do futebol brasileiro. O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, quase 77 milhões por 80% dos direitos econômicos do Cebolinha, mas não vê a sinalização positiva dos benfiquistas. O Diego Rossi, ele foi a campo em 26 oportunidades pelo Fenerbahçe entre Europa League, Campeonato Turco e Taça da Turquia. No período ele marcou 2 gols e contribuiu com 5 assistências aos companheiros de sua equipe. Pessoal, o jogador envolvido na contusão do Thiago Maia foi o Davi Luiz, né? Sem maldade ou caso pensado, a trava da chuteira do Davi acabou acertando diretamente a perna do Thiago Maia, que precisou ser submetido a um processo cirúrgico ainda na noite dessa segunda-feira. Apesar de não ter tido fratura, o osso da tíbia esquerda ficou exposto. O Thiago Maia deve ficar afastado dos campos por pelo menos 15 dias. Pessoal, o lateral esquerdo Fabrício Angileri, do River Plate, ele pode estar muito perto do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Maximiliano Grillo, da TNT Esportes, o clube argentino não vai buscar a renovação de contrato do jogador de 27 anos, que tem vínculo com a equipe de Buenos Aires até o meio desse ano. Lateral não seria uma prioridade da diretoria, que busca reduzir a sua folha salarial. Além do Flamengo, o Santos seria um dos interessados no argentino, mas o Peixe esfriou as suas sondagens após garantir a permanência do seu lateral, Felipe Jonathan. Com isso, o Flamengo tem caminho livre para negociar com esse belo jogador. O Flamengo pode buscar uma liberação do River Plate ou acertar com o atleta para o meio desse ano. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.